Rosa! Começamos a gravação da quinta e última aula da sua semana do controle emocional. Lembrando você que esse vídeo é totalmente sem edição, para ficar bem perto da realidade mesmo, como são as nossas transmissões. Então pode ser que eu dê uma gaguejada, pode ser que eu confunda uma palavra, pode ser que tenha algum som externo aqui que eu não consiga controlar, mas você já deve estar acostumado com isso, né? Então, tá tudo bem. A gente segue aqui o fluxo natural das nossas gravações, tá bom? Bom, hoje na quinta e última aula, como eu prometi para vocês, não estava no script, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho a respeito de crenças limitantes e crenças possibilitadoras ou fortalecedoras e também os níveis neurológicos de mudança. Por que é importante a gente falar sobre isso pensando em controle emocional? Porque existem muitas crenças que nós carregamos, é normal, todas as pessoas têm crenças, não existe uma pessoa na face dessa terra que não tenha crença. Eu já vou instalar em você uma crença de que tudo é crença. Existe também uma frase que fala que toda generalização é burra, inclusive essa que eu acabei de fazer. Então, infelizmente, a gente muitas vezes acaba generalizando, mas pensando no sistema de crenças, pensando que tudo que nós criamos ou tudo que nós acreditamos com a nossa mente passa a ser realidade. Existe alguém que eu sigo, o nome dele é Conrado Adolfo, ele fala sobre marketing digital. E ele afirma que tudo na face da terra, eu não sei se essa frase é dele, mas ele usa muito essa frase. Ele diz que tudo na face da terra é criado duas vezes. Primeiro na nossa mente e depois se materializa. Então, eu também acredito nisso, que tudo é criado duas vezes. E por que a gente vai falar sobre crenças hoje? Porque pode ser que você acredite que você é uma mulher destemperada emocionalmente. Pode ser que você acredite várias coisas a respeito da sua identidade. E a gente vai trabalhar isso hoje, tá bom? Então, nossa aula 5 se iniciando hoje. E eu quero perguntar para você o que você aprendeu ou praticou a respeito do afeto e da comunicação não violenta nessas últimas 24 horas. Eu recebi 2 depoimentos que me marcaram, que me emocionaram bastante em relação a essa semana e principalmente sobre a aula de ontem, falando sobre o afeto e sobre a comunicação não violenta. Pessoas que começaram a refletir a respeito desse sentimento, dessa emoção tão importante, essa emoção base que é o afeto, sabendo que pode sim melhorar. E eu quero falar com você, antes de entrar no assunto de hoje, que o afeto, ele pode e deve ser praticado, em primeiro lugar, por nós mesmas. Ou seja, como é esse primeiro lugar? Eu tenho também a crença de que é Deus, o próximo e eu. Só que se eu coloco sempre o próximo à minha frente, eu descumpro, inclusive, o versículo bíblico que diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesma. Então, o que eu acredito é que sim, Deus, eu amo, eu entrego, eu vivo por Ele, para Ele, e, enfim, é a minha estrutura, é a minha base, é o meu sustento, é o Senhor. Mas o meu irmão, o meu próximo, está lado a lado comigo. Ele não está abaixo de mim, bem como eu não estou abaixo dele também. Nós estamos no mesmo nível de importância. Então, o afeto, ele pode e deve ser praticado de você para você mesma. Como você faz isso? Como que você pratica o afeto para si mesma? Vou começar também te fazendo uma pergunta. Ao invés de te dar dica, quero te fazer uma pergunta. Como você demonstra amor? Lembra das 5 linguagens do amor que você aprendeu ontem, fez o teste? Qual é a sua? Então já é a pergunta principal. Qual é a sua linguagem do amor para com outras pessoas? Como que você gosta de transmitir o seu amor para outras pessoas? E aí, você transmite dessa mesma maneira o amor para si mesma? Por exemplo, se sua linguagem do amor são palavras de afirmação, você elogia as pessoas, você elogia a comida, o cabelo, você fala que ama, você agradece pelo relacionamento, enfim. São diferentes maneiras de você usar palavras de afirmação. Você faz isso para você? Você olha no espelho e fala assim, nossa, que bonita que você tá hoje, que linda essa maquiagem que você fez. Nossa, parabéns pelo seu cabelo, olha, você emagreceu, que felicidade.
Ou olha, você engordou uns quilinhos, mas menina, você é linda mesmo, né? Com quilos a mais, quilos a menos. Você tem essa comunicação de palavras de afirmação com você mesma? Ou quem sabe a sua linguagem do amor é tempo de qualidade, né? Seu tempo de qualidade com seus filhos, com seu marido, você sempre busca fazer isso com eles, para eles, por eles. E você? Você tem tempo de qualidade consigo mesma? Você senta para ler um livro que você gosta, tomar uma xícara de café, um chá, um suco, só você e você mesma, curtindo aquele momento. Karen, mas eu sou mãe, você não sabe como que é a rotina de casa. Será mesmo que você não consegue? É impossível, não existe a possibilidade na face da Terra de você tirar 15 minutos para si mesma, 10 minutos, se trancar no banheiro antes de tomar banho, né? E ficar ali sentada, respirando, olhando no espelho, se curtindo. Quem sabe a sua linguagem de amor ou do amor pode ser atos de serviço. Você faz pelas pessoas o tempo todo, você entrega todo o seu coração numa atividade para alguém. Quais são os atos de serviço que você pode praticar para si mesma? Será que o seu ato de serviço pode ser, por exemplo, fazer seu pai e mão? Agora na quarentena a gente não pode ir lá na De Unhas Feitas, né, Raquel? Cuidar das nossas mãos e pés. Mas será que você pode prestar esse serviço para si mesma? Você se permitir pintar o seu cabelo, hidratar o seu cabelo. Isso é um ato de amor também. É uma linguagem de amor para si mesma. Se cuidar, colocar uma roupa que você gosta, mesmo que você esteja dentro de casa. Ai, Karen, você tá doida? Vou ficar andando toda empiriquitada dentro de casa? Por que não? Por que não? O que te impede? Sabe? Se você vai se sentir bem com isso, por que não? E por último, presente. Como seria se você se desse mais presentes? Esse presente pode ser um bolo que você mesma vai fazer para você mesma, pode ser alguma coisa que você vai comprar ali na hora que você está passando no mercado, você viu, sei lá, viu uma prisilinha bonitinha, ai, vou dar isso aqui de presente para mim, porque eu mereço, eu me amo. Eu tenho certeza que se você vê alguma coisa bonitinha para sua filha, para o seu filho, você vai e compra. Por que não fazer isso para você também? Então, pensando nas linguagens do amor, tempo de qualidade, presente. Ah, não é por último nada, tem o toque físico também. O toque físico é de repente você sentar e você fazer uma massagem no seu pé, você passar um creme hidratante gostoso, fazer uma esfoliação, hidratar, se tocar nesse sentido de fazer carinho em você, sabe? Fala assim, ai não, cadê aquele creme que eu amo, aqueles potão que tem uns hidratantes de corpo assim, que é um potão, né? Você passa aquele negócio, ou então você gosta daquele mais concentrado, enfim. Fazer esse gesto de amor para você. Palavras de afirmação, toque físico, tempo de qualidade, presente. E qual é o outro mesmo, gente? Que eu esqueci. Deu branco. Vou olhar aqui para eu não deixar nada. Você deve estar falando, cara, isso é doido. Eu falei para você que eu ia gravar natural, como se nada tivesse acontecendo. Atos de serviço. Atos de serviço. Então, quais são os serviços que você pode prestar a si mesma como um gesto de amor, tá bom? Então, fica aí a reflexão para você resgatar o que você aprendeu ontem pensando em afeto e também pensando na comunicação não violenta. O que foi que você aprendeu? O que foi que você praticou? Aprendeu a falar sobre seus sentimentos, a ouvir que o outro tem sentimentos? No começo dessa semana a gente falou, né, sobre as experiências, significados, crenças e valores. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E para lembrar que na comunicação não violenta, nós temos a consciência de que toda pessoa comunica um pedido, uma necessidade e um sentimento, tá bom? Então, fica aí para você pensar e agir. Quero lembrar você que as inscrições para a mentoria VIP acabam sábado, 3 horas da tarde, sábado, dia 11 de abril de 2020. Se perdeu, tá perdido. Sinto muito, as inscrições acabam amanhã, tá bom? Vamos lá. Então, vamos começar pelos níveis neurológicos por Robert Dilts. Foi o Robert Dilts que fez essa escala de níveis neurológicos de mudança e eu vou explicar para vocês quais são e como funciona. Bom, vamos lá. Vamos começar da base. A base dos níveis neurológicos é o ambiente,
tá bom? O que é ambiente? É exatamente como está escrito aí, onde nós reagimos, é o espaço físico mesmo, tá bom? Próximo nível são os comportamentos, é o que eu faço, como eu me comporto. Acima dos comportamentos estão as capacidades. Capacidades é como eu faço, se eu me sinto capaz ou não para executar o que eu quero executar ou eu preciso executar naquele momento. Acima disso estão crenças e valores. Crenças aí está dizendo assim, crenças por que fazemos e valores para que fazemos. Eu prefiro dizer que crenças é como se fosse o meu livro de consulta, tá bom? É o que vai dar para mim embasamento para o meu comportamento. E valor é aquilo que é importante para mim verdadeiramente, tá? Acima disso, é identidade, ou seja, o quem eu posso pensar quem eu sou. Em espiritualidade, a gente fala do quem mais. Espiritualidade é aquilo que está acima de tudo, tá? Espiritualidade, na verdade, eu nem costumo colocar numa pirâmide. Eu coloco a espiritualidade fora da pirâmide porque ela é muito além. E aí você está vendo uma seta que vai de cima para baixo. O que significa essa seta que vai de cima para baixo? Ela indica que os níveis, que a mudança, ela acontece de forma mais impactante e mais profunda do nível mais importante para o nível base, tá bom? Então, o nível mais importante que nós vimos aí é a espiritualidade. Se precisa acontecer alguma coisa, alguma mudança nessa espiritualidade, eu impacto imediatamente até a base da minha pirâmide. Então, vamos traduzir isso para uma situação, tá bom? Vamos dar um exemplo de uma garota, adolescente de, sei lá, 13 anos, e na escola dela, ela começa a perceber que as amiguinhas fumam. As amigas fumam porque é legal fumar e tudo mais. Essa pessoa, essa garota, ela foi educada a não fumar porque faz mal para a saúde e todas aquelas questões que ela sabia que seria melhor para ela e foi o que a família ensinou para ela. Então, voltando para a nossa pirâmide, o ambiente, o espaço, vamos imaginar as amigas da escola, ou seja, a escola dela, as pessoas têm o comportamento de fumar. E elas, naturalmente, fazem isso porque já sabem como fumar, elas são capazes de fumar e por alguma razão elas acreditam, então a gente já está no nível de crenças e valores, elas acreditam que para ela ser uma pessoa legal, para ela ser aceita, ela precisa fumar e o valor dela é a amizade, é para se sentir incluída. E identidade, ela se identifica como uma fumante, como uma adolescente fumante, tá? Então, voltando aqui, isso pensando no aspecto das amigas. Essa garota, ela teve uma educação na casa dela de que não era para fumar, que não faria bem, o ambiente principal dela, que é a família, que é a casa dela, as pessoas não fumam. Então, quando ela vai para um outro ambiente, onde as pessoas fumam, a tendência é ela não fumar também. Por quê? Porque o que está mais forte nela, o que está enraizado, é a identidade dela. Ela não se vê como uma fumante, ela não diz eu sou fumante. Então, a crença que ela tem é de que ela é uma pessoa saudável, que não precisa disso para ser feliz. Qual é a capacidade que ela tem? De dizer não, de falar, olha, não quero, não vou participar disso. O comportamento pode ser que ela se afaste, pode ser que ela faça piada, mas de alguma maneira ela vai se desvencilhar desse assunto. E o ambiente, ela não consegue sair do ambiente, mas pode ser que o comportamento dela, que é o nível acima do ambiente, né, como vocês viram, pode ser que esse comportamento dela afete o ambiente, o espaço, até a vida das outras pessoas. Das duas, uma, ou alguma amiga para de fumar porque vê aquele comportamento bacana, ou ela não vai ser aceita no grupo e para ela vai estar tudo bem, porque a identidade dela é mais forte, tá? Por que eu expliquei esses níveis neurológicos de mudança para vocês? Porque hoje a gente vai falar de crenças limitantes e crenças possibilitadoras que passam por esses territórios o tempo todo, segundo a programação neurolinguística. Acontece, preciosa, que muitas de nós temos crenças, tudo é crença, como eu falei no início desse vídeo, tudo é crença,
Só que muitas vezes nós temos crenças relacionadas à nossa identidade, que é o nível mais alto, abaixo da espiritualidade, claro, mas é o nível mais alto. Então nós temos crenças ligadas a nós mesmas que ou vão nos ajudar ou vão nos atrapalhar bastante. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você pode, de repente, acreditar que você é uma mulher descontrolada, você pode acreditar que você é chata, que você é inconveniente. Tudo isso são crenças de identidade. E quando eu tenho crenças muito fortes ligadas a quem eu sou, o meu comportamento dali para baixo, ou tudo que vai acontecer dali para baixo, só vai favorecer que eu acredite mais nisso. Tudo bem? Daqui a pouquinho vocês vão entender um pouco melhor, porque eu vou falar, dar exemplos mais claros, mas eu acredito que pode ter acendido algumas luzes aí já. Então vamos começar já falando sobre crenças limitantes e crenças possibilitadoras ou crenças fortalecedoras, tá? Cada linha de estudo chama essa segunda nomenclatura de um jeito, de possibilitadora ou fortalecedora, tá bom? Inclusive, vocês já receberam pelo WhatsApp um questionário que vocês vão validar tudo isso. Então, vamos lá. Primeiro eu quero começar explicando para vocês como se formam as crenças. As crenças, elas podem acontecer de duas maneiras, tá bom? Primeira maneira é por repetição. Repetição de tanto você ouvir aquilo, de tanto você falar aquilo, de tanto você ver aquilo, você passa a acreditar piamente que aquilo é a mais profunda verdade da face da Terra. Quando a gente era criança, por exemplo, a gente acreditava, vamos supor, que se comesse manga e tomasse leite, morria. É uma crença limitante popular, né? Tem gente que até hoje não passa nem perto de manga e leite ao mesmo tempo, porque acha que vai morrer. Mas dizem que tem uma tradição atrás dessa história que isso foi dito para os escravos, para que eles não pegassem as mangas do território dos patrões, nem tomassem o leite, porque era o que eles estavam fazendo. E aí os senhores, quando viram aquilo, pegou uns 2 ou 3 ali de exemplo, mataram e falaram, tá vendo? Foi o que ele morreu porque comeu manga e tomou leite em seguida. Então, para parar com aquele comportamento dos escravos, eles instalaram essa crença limitante em todos e passou de geração até hoje, até 2020. Tem gente que acredita nisso ainda, tá? Então, isso é um exemplo simples de crença limitante. Agora, um exemplo de crença possibilitadora ou crença fortalecedora. É o que você acredita sobre si mesma que vai te fazer ir para frente. Você acredita que aquilo é tão claro para você que aquilo te impulsiona. Então, pode ser, por exemplo, como eu falei, que a primeira forma de se formar uma crença é pela repetição. Pode ser que, quando você era criança, você ouvia que você era... Deixa eu pensar. Que você era muito organizada. Nossa, que belezinha, como ela é organizada, aí como ela é organizada. E você cresceu acreditando que você é organizada. Então, hoje, seu guarda-roupa é uma beleza. Do mesmo jeito que muita gente ouve a vida inteira, a infância inteira. Nossa, como você é desorganizada. Nossa, como você é bagunceira. Nossa, como você é bagunceira. E aí a pessoa se apresenta, lembra dos níveis neurológicos de mudança, da pirâmide que a gente acabou de ver, ela instala aquilo na identidade dela. Então, a crença fortalecedora, a crença possibilitadora, que veio pela repetição da infância, sim, ela pode ter um impacto claro e muito forte na sua vida adulta. Seja isso muito bom, seja isso nada bom, tá? Karen, é possível mudar as crenças? Eu acho que você já deve estar se perguntando isso agora. Sim, tudo é possível de mudança, tá bom? Enquanto a vida há esperança. Então, dá para mudar a crença? Tá lá no topo da pirâmide, dá para mudar? Dá para mudar, tá bom? E aí, que mais assim que eu quero falar para você a respeito de instalação de crença? Primeiro a gente fala da crença que vem pela repetição. Segundo, agora a gente vai falar da crença que vem por forte impacto emocional. Então, vamos supor, quando você era criança, você estava com um copinho de suco ali do seu lado, você brincando na mesinha de centro e ouvindo desenho, prestando atenção no desenho que estava passando na TV, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Aí você se distraiu e bateu e derrubou o suco.
Nisso que você derruba, alguém grita pra você, ai que burra que você é, idiota, bagunceira, dá esse grito com você. O seu cérebro, vamos falar de cérebro agora, de mente mesmo, tá bom? Desse funcionamento aqui. O seu cérebro estava com a atenção dele totalmente focada para outro ponto. Você estava distraída, você estava, como a gente fala na linguagem da hipnose, você estava em transe. Então, não é transe, você não precisa estar de olho fechado e vendo a cebola virar uma maçã, nada disso. Transe é atenção focada, só isso que é transe, tá? Então, você estava ali em transe assistindo seu desenho e você foi se mexer e derrubou o suco. Nesse momento que você derruba o suco e alguém grita com você, o teu córtex pré-frontal ele não estava preparado para defender aquela fala. Então, não passou pelo processo de racionalização, entrou direto para o seu inconsciente. E aí, quando vai direto para o inconsciente, a crença se instala. Então, crenças, elas acontecem por repetição de tanto você ouvir, de tanto você ver, você acredita nisso, como pode acontecer também por forte impacto emocional. Por exemplo, o susto que você tomou na hora que alguém gritou com você. Nossa, Karen, sério? Depois, com o passar do tempo, se você derrubar alguma outra coisa, você vai dizer, ai, tá vendo? Eu sou muito atrapalhada mesmo. Nossa, a minha tia, que foi provavelmente quem gritou com você a primeira vez, minha tia sempre falava isso, que eu sou muito atrapalhada. E aí você passou a repetir esse comportamento, porque essa crença foi instalada, tá bom? Então, crenças se instalam assim. A maneira mais efetiva, a maneira mais eficaz de você ressignificar uma crença, ou melhor dizendo, você substituir uma crença limitante por uma crença possibilitadora, é também o forte impacto emocional. Isso a gente faz muito no Lidera, a gente faz em treinamentos de alto impacto, para que as pessoas saiam de lá ressignificadas. Na própria mentoria, a gente já vai ter uma atividade para ressignificar crenças limitantes. Então, vamos voltar. Lembra que eu falei para vocês dos níveis neurológicos de mudança? Vou voltar o slide aqui para vocês perceberem o que eu quero dizer. Bom, olha só. Se eu acredito, lembra que a mudança ela é mais efetiva de cima para baixo? Então, se eu acredito que eu sou... vamos colocar uma coisa assim bem chata. Se eu acredito que eu sou chata, os meus valores vão fazer com que, de alguma maneira, eu respeite essa crença. Eu honre essa crença. E aí, a minha capacidade vai ser de agir como uma chata. Eu só vou ser capaz disso. Eu não sei agir como uma pessoa legal e agradável, porque eu acredito que eu sou chata. A minha essência é de chata. A minha essência é de maluca. Vamos pensar assim, sei lá, qualquer outra coisa que alguém possa ter dito para você. Eu lembro quando eu era criança que eu tinha... Nossa, gente, essa é direto do túnel do tempo, hein? Vou voltar aqui. Quando eu era criança, eu não sei porquê, mas eu sempre fui chamada de lerda. Sempre, sempre, sempre. Na escola, eu lembro das amiguinhas, eu lembro de muita gente me chamar de lerda. Aí até a minha fase da adolescência. Eu tenho uma amiga, minha amiga até hoje, isso não atrapalhou de jeito nenhum nossa amizade. E às vezes, por exemplo, as pessoas faziam piada, alguma coisa assim, eu não entendia a piada. Eu não entendia. Aí ela falava pra mim assim, lenta, tirando sarro com a minha cara. E aí, quando eu fui morar em São Paulo, com 19 anos, era muito engraçado. Tinha gente que falava assim, nossa, eu não sei como que a Karen vai sobreviver em São Paulo, porque do jeito que ela é lerda, entende? Então, com 19 anos, eu ainda tava ouvindo que eu era lerda. Só que eu não sou lerda, muito pelo contrário. Hoje eu consegui ressignificar isso, né? Faz uns 6 anos que eu ressignifiquei essa crença, 5, 6 anos. E eu sou muito ágil. Às vezes, quando a gente fala assim, por exemplo, eu sou lerda, talvez você fale isso para si mesma, pode ser que o seu processo de compreensão seja diferente das outras pessoas. E eu não estou falando isso como uma forma de consolo. É verdade mesmo. Existem formas de aprendizagem que a gente pode, de repente, ver um outro treinamento para falar sobre isso também, mas tem gente que aprende mais visualmente, ou seja, ela precisa ver para aprender. Tem gente que precisa sentir para aprender, ela talvez tenha que tocar a respeito daquilo, de alguma maneira ela tem que sentir aquilo. Tem pessoas que são mais auditivas, se você só explicar, ela já entendeu e já vai executar. E tem pessoas que têm que ficar processando o auditivo digital, é um nome.
E eu descobri que eu sou auditiva digital. Então, não adianta só a pessoa falar para mim, ou ela só escrever. Eu preciso ter uma conversa mental para eu entender o que ela está me dizendo. Isso em tudo. Eu prefiro, e eu sou tão auditiva para muita coisa, que eu falo que eu prefiro antes ter alguém, um livro e alguém me explicando para eu fazer questionamentos, eu pensar junto, do que ter o mesmo livro ali sozinho. Eu funciono assim. Então, a minha crença de ser lerda, na verdade, era falta de autoconhecimento. Era falta de entender como eu funciono, entende? Então, a minha pergunta é: quais são as crenças que você tem em relação à sua identidade? Se eu colocasse para você assim a frase, eu sou três pontinhos, o que você completaria? Pergunta desafiadora? Pois faça isso agora. Agora. Eu sou o vídeo e você vai preencher aí pelo menos umas 10 coisas que você acredita sobre si mesma. Muito bem. Próximo nível de crenças em relação a nós mesmos vamos falar das capacidades. Crença de capacidade crenças e valores, tá bom? Vamos falar disso primeiro. Por quê? Porque muitas vezes nós acreditamos que nós temos que fazer algo porque aquilo é importante para nós de alguma maneira, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor, nossa, eu vou fazer esse risoto deste jeito porque a minha mãe falou pra mim que é assim que faz. E eu sei que nossa, eu tenho que agradar minha mãe, porque senão ela vai almoçar aqui e vai ficar bravíssima se eu fizer esse risoto e sair errado. O porquê? Então ela tá acreditando primeiro que a mãe já vai ficar brava, né? Já tem uma crença em relação ao comportamento da mãe. A segunda é o valor de agradar, o valor de ser gentil, percebe? Então, quais são os seus valores? O que é importante para você? Próximo nível são as capacidades. Então, quais são as crenças que você tem em relação à sua capacidade? Você acredita que você é capaz de fazer o quê? Ou você acredita que é incapaz de fazer o quê? E por quê? Pensa um pouquinho a respeito disso. Depois, o próximo nível de crenças em relação aos nossos comportamentos, é o que fazemos. Então, assim, nós muitas vezes acreditamos que a gente tem que estar na defesa, né, para não ser atacada, por exemplo, ou atacar para não ter nenhum tipo de problema nos nossos outros comportamentos. Tem gente que cria barreiras, por exemplo, vou dar um exemplo assim, de alguma mulher que foi. De repente ela teve um namorado que foi abusivo, logo lá na adolescência dela, sei lá, com 15 anos ela teve um namoro abusivo, e ela pode ter a crença de que todo homem é daquele jeito. Então, qual é o comportamento dela para se defender desse tipo de homem? Das duas, uma. Sempre tem possibilidades, tá, gente? A vida é uma caixinha de surpresa. Uma possibilidade é ela se comportar como uma pessoa que sempre vai atrair homens que vão trazer para ela relacionamento abusivo, que infelizmente é a maioria. Se você vê, infelizmente, a maioria das pessoas se relacionam mais de uma vez com homens que são abusivos. E aí o que ela passa a acreditar? Que nenhum homem presta, que todo homem bate, enfim. Não é real. Isso não é real. Foi um exemplo, 2 exemplos, mas 1, 2, 3 não podem resumir a humanidade. Quero que você pense nisso. A gente falou sobre crenças de amizade. Não é porque uma pessoa, de repente, foi desagradável com você, foi traíra com você enquanto amiga, que toda a sociedade é assim. Isso é mentira. Porque se fosse verdade, não existiriam amizades tão verdadeiras com mais de 20, 30, 40 anos. Percebe? Então, aí você fala assim, não, Karen, mas isso acontece comigo. As pessoas são falsas comigo. Então, o que você está acreditando em relação a você mesma? Que as pessoas são falsas com você. Qual é essa crença aí? Tá? Então, vamos nos avaliar. Se nós nos avaliarmos, a gente tem chance de mudança, tem chance de sucesso. Se a gente deixar isso passar, a gente vai viver a mesma vida mesmo, tá? Então, pensando nessa história do relacionamento abusivo, ou essa pessoa tende a conquistar outro relacionamento abusivo, ou o comportamento dela vai ser de se bloquear totalmente para que ela não interaja com mais ninguém.
Ou ainda, ela vai procurar se conhecer mais e melhor, perceber mais e melhor o possível parceiro, para que ela então possa ter um relacionamento saudável. São várias possibilidades. E por último, as crenças em relação ao ambiente. Então, quais são as possíveis crenças, por exemplo? Nossa, como eu falei para você essa semana, meu trabalho, é horrível. Aquele lugar lá todo sujo, tudo bagunçado, pelo amor de Deus. E aí, a partir desse momento que você acredita que o seu ambiente, o ambiente de trabalho é sujo e bagunçado, você vai se comportar ou como uma pessoa que está habituada à sujeira, à bagunça, ou você vai se comportar totalmente indiferente, vai trabalhar bravo, não vai render. E aí pode ser que você se sinta incapaz. E a partir desse momento, se você se sente incapaz para trabalhar, pode ser que você olhe para si mesmo e fale assim: eu não dou conta, tá vendo? Nossa, eu não consigo nenhum trabalho que preste. E aí deu ruim, né? E aí deu ruim, porque daí você não consegue mais fazer diferença na vida de ninguém, porque você se fecha. Então, tudo bem? Do mesmo jeito, então, resumindo, que acontecem assim com as crenças limitantes, acontece também com as crenças possibilitadoras. Se você acredita que você é uma mulher forte, corajosa, capaz, bonita, simpática, extrovertida, enfim, vê aí o que você acredita sobre si mesmo. A sua crença é de que você, por exemplo, é uma pessoa totalmente atraente. Você fala, cara, é impressionante como as pessoas se atraem a mim, de tão legal que eu sou. Qual é a sua capacidade, então? Como você faz? Você faz de uma maneira em que interage com todo mundo, traz as pessoas para perto, e o seu comportamento é de alguém que fala bastante, que se relaciona. E o ambiente que você vai estar vai ser sempre um ambiente agradável na sua visão, porque você se permitiu viver isso, tá? Então você já entendeu na aula de hoje os níveis neurológicos de mudança, como se formam as crenças, seja ela possibilitadora ou limitante, que pode ser por repetição, de tanto que aquilo você ouviu, você passa a acreditar nisso como a mais absoluta verdade, e também por forte impacto emocional. Lembra da história do suco, lembra do tapa, lembra de um grito, alguma coisa que fez você internalizar aquilo de forma muito profunda, tá bom? Agora, preciosa, atividade prática. Você tem um super questionário em PDF aí com 17 perguntas para você se autoconhecer de verdade. Então, olha, eu vou ler aqui algumas poucas, só para você refletir um pouquinho. Primeiro, o que você acredita sobre a vida em geral? Então, o que você acredita sobre a vida num todo? Não só no aspecto da sua vida, mas na vida mesmo. Você já respondeu isso essa semana? Pensa um pouquinho mais profundamente e escreve aí. O que você acredita sobre si mesma? Te perguntei isso várias vezes hoje e eu vou falar para você escrever também os aspectos positivos, porque a gente só coloca, eu acredito que eu sou chata, eu acredito que não sei o quê, eu acredito. Coloca coisa boa. Você também acredita em alguma coisa boa sobre si mesma. Tenho certeza disso. Tenho certeza absoluta. Para de acreditar nas historinhas que você contou para si mesma a vida inteira. Se você pudesse calar as vozes do passado, calar as vozes, inclusive do presente, que pode ser que alguém esteja falando a seu respeito. O que você acredita? Pergunta para sua criança. O que você acredita sobre você mesma hoje? Com base em que você tem essas crenças? Então, aí a pergunta é, você viveu essa experiência, você tem essa crença por repetição de tanto que ouviu, ou foi uma experiência importante, um forte impacto emocional que veio e instalou essa crença em você? Quanto custa para você ainda acreditar nos aspectos negativos para si mesma? Essa pergunta, quanto custa, é o que você está perdendo? O que você está perdendo da vida? O que você está deixando de fazer por conta de acreditar nisso? E aí vem duas perguntas que eu gosto bastante, depois as outras você vai ver aí sozinha. Pergunta número 5. Se você pudesse encontrar a si mesmo quando tinha 6 anos de idade, o que você diria para sua menina? O que você diria para sua essência? O que você diria para aquela garota que teve algumas experiências, já sabe falar, já sabe andar, já sabe comer sozinha, mas ainda é uma tela em branco? O que você diria para ela? Se você pudesse sentar ela numa cadeira na sua frente e conversar, o que você diria para ela? Escreva isso. E a 6ª pergunta. Se você pudesse encontrar a si mesma daqui a 30 anos, o que você diria para essa senhora?
O que você perguntaria para ela, né? Eu acho que eu perguntaria para Karen de 61 anos. E aí, a gente casou, como é que foi essa nossa vida? Me conta um pouco sobre isso. A gente descobriu a cura do coronavírus. Eu ia trocar uma ideia muito gostosa com essa senhora, ia ver o cabelo, ver como é que tava, enfim. E aí tem as outras perguntas para você não só refletir, mas também registrar, porque é assim que acontece o processo de mudança. Bom, Preciosa, por que valeu participar dessa semana do controle emocional? Depois que você respondeu o questionário, eu quero muito mesmo, muito, 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 do fundo do meu coração, que você deixe nos comentários desse vídeo, que você mande para mim para o WhatsApp, porque essa semana foi uma semana de dedicação, foi uma semana de estudo, a semana anterior também já foi uma semana de estudo, de juntar coisa, de ouvir vocês, para que isso tenha feito diferença de verdade, tá bom? Eu agradeço pelo seu tempo, eu agradeço pela sua dedicação, eu agradeço por você se permitir se conhecer mais e melhor e pela sua compreensão dessas questões tecnológicas. Eu sou grata, muito grata. E deixa para mim o seu feedback, tá bom? É muito importante mesmo para que eu siga cumprindo a minha missão. Então aí os meus contatos, você já os conhece, as redes sociais, Karen Nogueira Coach no Instagram e no Facebook Preciosa Coaching. E aí tá o meu WhatsApp, caso você queira tirar dúvidas, enfim. Preciosa, te agradeço, que Deus te abençoe. Nessa sexta-feira santa, que eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas ainda é sexta-feira santa, final de semana da celebração da morte e ressurreição de Jesus. Que você renasça também, que você permita que o amor renasça, porque ele já pagou um preço altíssimo na cruz para que você tivesse uma vida e vida abundante, como diz a Bíblia. Jesus veio para que a gente tenha uma vida abundante. Então, cabe a nós cumprirmos e honrarmos o sacrifício que foi feito na cruz, cuidando de nós mesmas e de quem a gente ama. Beijo, até a próxima.